Fala, Tanaka! E depois da crise a gente viu dessa pandemia maluca que aconteceu, houve um movimento de dividendização das carteiras e preferência dos investidores para os dividendos ao invés de ações de crescimento. Eu vou trazer para vocês hoje dois ETFs que pagam dividendos semanais, eu não disse anuais nem mensais, é semanalmente din-din na sua carteira. Tanakão, não liga muito pro cenário, o japonês está na Bósnia e Herzegovina agora, mas não poderia deixar de fazer conteúdo pros Tanakas aqui do canal, para já começar o ano de 2024 muito bem informado, muito bem perene, para conseguir aqueles dividendos gostosinhos que vocês sempre sonham, né? E também que vocês tiveram ali essa sensação de que ações de crescimento já eram e agora focando só em dividendos. Mas eu vou trazer aqui para vocês, como eu falei, alternativa para você que pensa nos dividendos. Não só anuais, não só trimestrais, não só semestrais, mas sim semanais. Será que vale a pena? E será que tem de fato algum lugar que a gente consiga investir para receber dividendos semanalmente, Japão? Mas antes de ir pro vídeo, já se inscreve no canal Japonês Toca Flauta, Caracatica, todo vídeo japonês soltar o vídeo, você seja notificado e essa cabeça gigantesca de capivara apareça aí na sua tela com essa voz estranha, esquisita, Silvio Santos, seus Portioli e o Itamashiro num corpo só. Porque só assim você consegue ficar boizão, você ajuda o japonês ajuda mais gente investe na bolsa e todo mundo ganha dinheiro junto, ou perde também. Para quem não sabe, também o japonês é sócio de uma corretora, que agora é banco, agora a gente tem cartão de crédito. Vou deixar aqui para vocês o link, se tu quer ajuda com a assessoria, minha equipe liga para vocês para tocar uma ideia como a gente pode ajudar a construir um patrimônio a longo prazo sem custo nenhum. É como se fosse uma segunda opinião médica sem custo nenhum pro Tanakão. E existe sim um instrumento para isso, Tanaka, que são os ETFs, Exchange Traded Fund. Para quem é investidor mais velho aqui do canal, já sabe que os ETFs são igual caixa de bombom. Lá dentro você tem vários bombons como se fossem ações, mas existe também um outro tipo de ETF, que nesse caso eu vou explicar para vocês como funciona, que investe em renda fixa, mas via de regra é isso aí. É como se fosse uma caixa de bombom. Dentro da caixa de bombom vão ter vários bombons e um deles, eu sempre falo aqui o Caribe, mas agora não posso mais falar que é ruim, porque o pessoal ficou bravo, deu dislike pro Japão, igual o Tanaka aqui que falou que não gosta de Caribe, Brasil. Então, dentro dele tem diversos bombons, vão ter alguns que vão ter 2, 3, vão ter uns com menor peso, que é o Caribezinho. E esses ETFs são negociados na Bolsa de Valores americana. Então, para isso, você tem que ter uma conta lá fora. Vou deixar aqui embaixo para vocês dois links para vocês abrirem uma conta lá fora também e aproveitar e começar a diversificar também a sua renda passiva em dólar. Lembrando também, teve um Tanaka comeu rabo do Japão, mas esse é meio birulei. Falou assim: mano, mas ninguém fala. Eu já cansei de ver esses vídeos falando sobre ETFs, ninguém fala sobre o imposto de renda. E todo mundo aqui, pelo menos os Tanakas mais antigos, sabem que os dividendos lá nos Estados Unidos, infelizmente, são tributados na fonte, são 30%. Então, se você recebe dividendos lá, você vai receber já menos do que informa ali o prospecto de um ETF, por exemplo, que vai falar o dividendo que teoricamente você deveria receber. Só que aí o governo americano vai lá e flaus, como deve acontecer nos próximos meses, anos aqui no Brasil também. Então, dando esses passos para trás e agora avançando no tema, a gente tem esses dois ETFs que são instrumentos para você receber dividendos semanais. É como se fosse o pagamento e o vale para você. Sempre vai cair o dinheirinho lá na sua conta. Esses dois ETFs são da SoFi ou SoFi, para você aí dar essa estudada. O primeiro deles é o WKLY, que é o SoFi Weekly Dividend ETF. Esse é o ETF é mais padrão e por isso eu comecei com ele. O outro que investe em renda fixa e paga dividendos também, vou deixar em segundo plano para ficar mais claro para vocês. Por quê, Brasil? Esse ETF ele investe em ações que pagam dividendos e para isso a SoFi desenvolveu uma metodologia e também um índice para que ele siga esse índice, né? Ele tem um benchmark, que é basicamente ele olha as ações que pagaram dividendos nos últimos 12 meses, olha também a perspectiva que ele vai pagar nos próximos 12 meses e faz esse balanceamento todo trimestre. Então, ele tira e coloca ações dependendo desse índice, ou desses dois critérios. Pelo menos, normalmente, são empresas gigantescas e que pagam dividendos constantes ao longo do tempo. E a taxa de administração é 0,49% ao ano. Ele paga dividendo toda terça-feira, então toda terça-feira flau, cai dinheirinho na sua conta, descontado imposto de renda, tá bom, Brasil? Vai ter imposto de renda nessa bagaceira ainda. Ele pagou nos últimos 12 meses 3,59% de dividendos também
ao ano e está por volta de 2 cents o dividendo toda terça-feira por ETF que você tem aí na sua carteira. E as top 10 ações que esse cara tem em carteira são gigantes americanas: JP Morgan, ExxonMobil, Johnson Johnson, Broadcom, Procter & Gamble, tem a Merck, Chevron, Coca-Cola, Toyota e Bank of America. Então você vê que são empresas gigantescas que têm esse costume, essa política de distribuir dividendos sempre e normalmente crescentes ao longo do tempo. E esse ETF nasceu em 2022 e ele amarga ali mais ou menos 2, quase 3% de queda desde o seu início. Então vocês têm que também ter essa noção de que o dividendo não vai dar aquela vrauseada gigantescas porque investe em empresas pagadoras de dividendos que normalmente já não têm um crescimento tão forte e tão serelepe assim. Mas esse ano ele está indo muito bem e se a economia americana continuar avançando, ele já vai virar para o gain. E aí, se Deus quiser, amém, ele vai só subir. Mas, obviamente, a gente vai encontrar durante o caminho volatilidades. Então, é um ETF interessante para você que quer essa renda mais recorrente do que o mensal. E esse outro ETF também é da SOFI, que é o TGIF. Esse TGIF é o SOFI Weekly Income ETF. Ele, ao invés de investir em ações, ele vai investir em títulos, em bonds de empresas, como se fossem as debêntures aqui do Brasil, e que vão também trazer pagamentos mensais, trimestrais, semestrais, anuais. Aí ele faz com que ele case o fluxo de recebimento desses cupons que ele recebe desses bons e aí te paga semanalmente também. E a taxa de administração desse meninão é de 0,59. Então ele é um pouquinho mais caro que o anterior, porque ele requer uma administração, uma gestão mais ativa pela gestora. E esse é um ETF perfeito para quem adora o sextou, porque além do sextar, você recebe um FLAU, um ticaricatica na sua conta, ele paga toda sexta-feira. E recentemente também ele aumentou os seus dividendos de 7 cents para 9 cents. Você ficou 2 cents mais boyzão. Esse cara também tem top holdings, ou títulos que ele mais tem na sua carteira. E depois do tutuzinho, do cash, ele tem as maiores posições em Credit Suisse, depois AerCap, Ford Motors. Então vocês veem também que ele investe em títulos de gigantes empresas do mundo todo. Esse cara já é um pouquinho mais velho, nasceu em 2020, também está amargando ali um prejuízo que investiu lá no começo de mais ou menos 2%. Isso dá para você fazer aqui no Brasil também. Inclusive, alguns investidores do Japão que não gostam de muita volatilidade na carteira e que querem receber dividendos mensais, a gente faz também, pode ser chamado escada de crise debêntures, porque você faz com que escolhe uma carteira, que eu estou mostrando aqui para vocês, por exemplo, é essa que a gente está trabalhando agora, que vai pagar dividendos todo mês. Então tem uma que paga mensalmente, outra que paga em janeiro e, sei lá, julho, a outra que paga em fevereiro e agosto, e vai indo assim. E aí todo mês o investidor tem ali um tacaracatica para investir. Se precisa de ajuda com isso também, já chama aqui embaixo, no Quero Assessoria, que a gente consegue também montar uma carteira muito menos volátil que ações, obviamente, que você receba o seu din-dinzinho todo mês. Mas isso, obviamente, depende de perfil para perfil, né? Tem gente que gosta só de investir em ações, tem gente que gosta só de investir em fundo imobiliário, e tem essa outra alternativa também desses dividendos semanais, mas também tem como você fazer, por exemplo, a sua carteira de renda fixa para você receber esses dividendos todo santo mês. E Tanaka, entre ter um ETF que paga dividendos mensais ou semanais, acaba não fazendo muita diferença para você. E sim, depende muito mais do seu perfil e a necessidade de você receber o tacaracatico aí toda semana, todo mês, a cada um ano, por exemplo. Então depende muito do cenário, né? Eu, particularmente, não acho tão interessante receber toda semana isso, porque diminui o seu poder de compra. Você vai ter só um tacaracaticozinho para poder investir. Se você investe em uma corretora, por exemplo, que cobra corretagem, aí você vai acabar se lascando com as corretagens na hora de comprar ou fazer os novos aportes nas ações. É melhor, obviamente, por conta de custo, fazer isso mensalmente / semestralmente, e aí depende sempre da sua estratégia aí do outro lado. Mas a título de conhecimento, se você quiser dar uma olhadinha, uma estudadinha, estude, porque tá aí e são instrumentos que você pode com certeza utilizar para montar a sua posição lá no exterior, que é extremamente importante. Por exemplo, o Japão está aqui na Bósnia, onde eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Foi aqui que aconteceu o estopim, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, Brasil. Então estava todo mundo suave, perendo, nada, matou o cara e aí explodiu a Primeira Guerra Mundial. E isso é muito importante
para todo investidor. Infelizmente, o mundo todo está aberto a qualquer coisa, seja pandemia, ou seja guerra, ou seja desgraças políticas. Então, é muito importante você, além de diversificar os seus ativos, você também diversifique regiões geográficas que você coloca o seu dinheiro e investe o seu dinheirinho também. Me conta aqui, Tanacão, se você está agora nos dividendos ou focando em ações de crescimento agora que a taxa de juros vai começar a cair cada vez mais rápido. E aí, Tanaka, você gostou de conhecer esses ETFs de dividendos semanais? Sabia que existe? Você investiria neles, Tanakão? Conta aqui pro japonês, isso é muito importante, a comunidade tanaquense saiba como cada tanaquinha está investindo por aí. E para você que quer dividendos mensais, vou deixar aqui do lado para vocês um vídeo mostrando ETFs que pagam dividendos mensais. Tem uns, inclusive, são bem diferentões que estão pagando muito dividendos. Então, beijinho, feliz de cada um de vocês. Meu Denis Miyabara, investir e começar.